Foco recebe Raul Pinho e Marina Santa Rosa. No bloco anterior, nós falávamos das autoridades de bacia, que seria uma solução. Qual é o entrave para que isso aconteça no Rio de Janeiro? Eu diria que não há entrave, quer dizer, há a necessidade de ter vontade. Precisa de uma decisão de botar em prática. Quer dizer, o secretário atual, André Correia, ele está conduzindo alguns assuntos, alguns projetos, até com a colaboração financeira do BID, no sentido de avançar numa cooperação que tem com a Baía de Chesapeake, em Maryland, de se avançar para o desenho de um modelo de autoridade para a Baía de Guanabara. Porque a gente fala de uma governança que não é só do poder público, mas também de outras instituições. Envolve todos os stakeholders, né? Era legal explicar um pouco o que é o conceito de autoridade. Essa é a dificuldade, né, dos recursos hídricos, porque a gestão é compartilhada e distribuída, ou seja, ela é diferente da gestão que a gente está acostumado no Brasil, que é, né, estados, municípios. A gestão de bacia, ela envolve diferentes atores, esses atores participam do comitê e a agência é a entidade delegatária que vai executar as atividades que o comitê decide. Só que há um esvaziamento de poder desse comitê, né? Porque ele efetivamente não se insere nas instituições do Brasil como a gente está acostumado, ele tem uma outra dinâmica. Então é um desafio, né? A política das águas foi de 97, a gente ainda está em fase de implementação e consolidação dessa política e por conta disso a gente ainda não tem esses comitês efetivamente funcionando e executando o que eles deveriam executar como foi pensada a política. Então é um desafio no Brasil inteiro, não é só no Rio, né? Que a gente tem de fazer com que esses comitês efetivamente cumpram seu papel de aprimorar a gestão dos recursos hídricos, né? De fazer isso bem feito. Então. Mas o comitê é uma coisa, a autoridade... Não, o comitê pode atuar através da agência do comitê como uma autoridade. Exatamente. Agora é preciso que haja uma transferência de poder. Exatamente. E essa é a grande dificuldade dos governantes, transferir poder. Um outro problema também que tem, quando foi feito o Planasa, na década de 70, na época, os prefeitos, os municípios, foram obrigados a delegar, a dar concessão dos seus serviços de água e esgoto para as empresas estaduais. Isso tirou dos prefeitos, desde então, a responsabilidade pelos serviços. Eles não se sentem responsáveis pelo serviço de água e esgoto. Você vai numa prefeitura qualquer, não, o problema de esgoto aqui é com a SEDAI. Então, não é assim. Quer dizer, o próprio Supremo decidiu, na questão da região metropolitana, de que tem que haver um compartilhamento das decisões entre Estado e município. Então, você tem que juntar Estado e município e todos os entes, e todos os stakeholders, quer dizer, os participantes, né, a sociedade civil, o setor empresarial, as indústrias, tem que participar disso, porque para dar legitimidade e credibilidade ao processo. E é o que está sendo defendido aqui para o Rio de Janeiro. Está se tentando aí se avançar nessa agenda. Eu não sei. A grande preocupação que a gente tem é de que, como eu falei, essas coisas têm que ter continuidade. Nós estamos falando de agenda de 20 anos. Então não adianta o secretário hoje querer, daqui a 2 anos ele sai e vem outro que não quer nada disso, muda. Então, por isso a necessidade de já ter essa authority, digamos assim, instituída e já empoderada desse processo, que é para você tirar um pouquinho a questão da vertente puramente política. Um dos desafios que a gente tem nesse contexto todo é a universalização do saneamento. Estima-se que essa universalização criaria 500 mil postos de trabalho no Brasil. Só no estado do Rio seriam quase 13 mil oportunidades de emprego. O presidente da SEDAI, Jorge Briar, falou a respeito dos investimentos e as dificuldades nesse setor. Vamos ver. Nós estamos com um programa de obras grande para poder ser implantado. O maior programa de obras, talvez seja o maior programa de obras do Brasil em termos de abastecimento de água, que é o da Baixada Fluminense, né, que são 3,4 bilhões de empréstimo da Caixa Econômica Federal mais contrapartida da SEDAI, empréstimo tomado pela própria SEDAI, para poder levar o abastecimento a todos os municípios da Baixada Fluminense, que hoje já é abastecido por um sistema operacional já instalado, mas que vai fazer com que esse sistema cresça, né, substancialmente, levando o abastecimento de água aos diversos recantos da Baixada Fluminense e normalizando ele para ter uma operação de 24 horas. Em termos de saneamento, nós temos obras significativas sendo implementadas. A maior delas, que eu acho, é a ampliação da estação de tratamento de Alegria. Essas obras já estão sendo licitadas. Não, eu acho o seguinte, o Brasil como um todo, ele tem um déficit muito grande na área de saneamento. Claro que a crise econômica afeta o país, né?
os valores do PAC, nós estamos trabalhando com o que já estava contratado, né? Novas contratações nós apresentamos, mas são casos de excepcionalidade. Tanto assim que da Baixada Fluminense é um empréstimo. São muitas obras e o desafio é imenso, né? Não, sem dúvida. Quer dizer, o Estado está fazendo não sei quantas estações de tratamento com dinheiro do PAC, com dinheiro do BID. Agora, o PAC está travado. Então, qual é a continuidade desses investimentos? Qual é a meta em termos de conclusão? Outra confusão que se faz, e que a gente bate sempre nessa tecla, saneamento é prestação de serviço, não é obra. Agora, as parcerias público-privadas, nesse sentido, elas tomam uma importância e podem ser uma solução para que a gente possa dar conta desse desafio que é fazer todos esses... São obras também, né? Quer dizer, tem que começar pela obra e depois prestar esse serviço. Mas associado a serviço, quer dizer, a PPP, ela necessariamente tem um componente de serviço. Então, qualquer contrato de PPP, quem ganhar tem que fazer a obra e só começa a receber depois da obra concluída e operando. Na cidade do Rio, a gente já tem um exemplo na Zona Oeste. A P5, né? Isso. De uma PPP, né? Uhum. Quer dizer, já é uma experiência que pode ser estendida, por exemplo, à Baixada, que é o que... Na realidade, a P5 é uma subconcessão de esgoto, né? Que foi transferido para o parceiro privado a obrigação de investir, operar e tem a parte comercial também da cobrança, que passou para ele. Então, trata-se como uma subconcessão. Mas eu acho que é fundamental você ter parceria PPPs como concessão ou como PPP mesmo, porque o poder público sozinho não tem dinheiro para atender. A própria Baía de Guanabara está estimada em mais 12 bilhões, além de tudo que já se gastou. E o próprio secretário já disse que não tem esse dinheiro. Então vai ter que correr uma PPP. Quer dizer, hoje você querer regular uma empresa pública que não tenha contratos de prestação, é impossível. Você vai regular o quê? Você vai regular tarifa, mais nada. Porque ela não tem indicadores de redução de perda, não tem metas. Agora, na PPP, o parceiro privado, ele entra ganhando uma licitação. Essa licitação, ela gera um contrato, e aí você tem lá metas estabelecidas, você tem uma política tarifária, fica fácil controlar e regular. Dá transparência ao processo. E dá transparência. Então, eu acho que realmente o caminho, não vou dizer que vai ser privatizar as empresas de jeito nenhum, mas essas parcerias, elas têm que ser incentivadas. Até para isso, para você dar mais transparência e mais credibilidade à prestação de serviço. E aí, nesse contexto, as autoridades vão ser importantes, quer dizer, ajudam nesse processo, nesse diálogo com as concessionárias, com as agências, enfim. E ajuda a vender o peixe também, né, da PPP, porque há um corporativismo muito forte dessas empresas, em geral, contra a privatização. Né? Na realidade, não é uma privatização. A concessão, ela é um parceiro privado que está vindo para o processo, não está vendendo nenhum ativo. Mas não adianta ficar discutindo isso, existe, a gente sabe que existe, a questão ideológica forte, e as autoridades podem ajudar a desmistificar isso e ajudar a vender esse processo. Porque o importante é a eficiência, né? Que a gente consiga universalizar. Como isso vai ser feito, existem diversas maneiras, mas que a gente faça, né? Que a gente não deixe de incentivar e de promover o saneamento. E priorizando a eficiência operacional, né, o longo prazo, que é fundamental. Agora, existem outras alternativas, como, por exemplo, o reuso, que é pouco discutido, apesar de a gente estar nesse cenário de escassez de água, né? O reuso, ele é muito discutido ainda, ele já é bastante discutido na indústria, né? Para o reuso industrial, ou seja, as indústrias utilizarem a água que elas já utilizaram no seu processo, ou que uma outra indústria já utilizou. Mas, mesmo isso sendo óbvio, né, numa situação de escassez, que já tem uma água disponível de uma qualidade que não necessariamente vai para a população, mas que pode ser usada na indústria, mesmo isso já sendo óbvio, a gente falta uma regulamentação. Então, as próprias indústrias, né, têm uma insegurança na hora de usar essa água de reuso. Porque pode ser que no seu Ministério da Saúde veja um problema, ou outros órgãos... Campinas também começou a fazer água de reuso para jogar de novo no sistema, e foi uma polêmica, né? Porque as pessoas falavam, mas não sei se essa água vai estar limpa de verdade. Exatamente. É uma insegurança. Há uma insegurança da população. Por falta de regulação. Da população, na minha opinião, por falta de informação da população, e institucionalmente por conta da falta de regulamentação, que ainda é muito confuso. A gente tem tentado trabalhar o tema em Brasília, no CEBEDES, né, junto com nossas empresas,
Mas realmente é um tema complicado e requer uma análise, porque a água envolve muitos stakeholders. Em Brasília, muitos ministérios. Então, há uma dificuldade muito grande de a gente conseguir regulamentar essa questão, que é fundamental e tem que ser incentivada, com certeza. Mas aí, se você traz isso, como eu estava falando antes, para agência de bacia ou uma autoridade de bacia, você vai tratar dentro daquele ambiente ali. Quer dizer, todos os interessados vão estar ali discutindo aquilo, né? Você sai de discussão de Brasília, tem nada a ver. Eu quero fazer uma estação de tratamento de reuso. Para reuso, tem que fazer a rede, tem que fazer a estação de tratamento de esgoto, né? E aí o efluente eu posso tratá-lo para tornar a água potável. Entendeu? No limite, ela vira potável. Agora, você começa, como ela estava falando, a envolver um monte de ministério, um monte de interessados. A chance de não acontecer nada é gigantesca, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.